Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no canal hoje para a gente conversar sobre emprego, carreira, sucesso. É interessante destacar que os estudiosos hoje deixam claro que nos próximos 15 anos, 40% dos empregos que hoje existem sairão pela fumaça. Ou seja, são novas tecnologias, novas perspectivas que naturalmente exigirão de cada um de nós um olhar diferente. E aí, como é que você vai sobreviver no mercado de trabalho? Quais são as aptidões que serão necessárias para que você supere esse anacronismo que hoje se tem? O cara estuda ou para fazer concurso público ou para ter aquele empreguinho de carteira assinada. Esses caminhos vão ficar muito tortuosos no futuro próximo. E é para isso que eu tenho um advogado, no sentido de que é preciso com urgência mudar o nosso currículo escolar. A nossa escola, ela tem sido uma reprodutora de conhecimento. Ela não faz o aluno pensar, não faz o aluno elaborar algo mais argumentativo. As nossas escolas seguem modelos bastante retrógrados, por mais que se esforce, por mais que se dedique pedagogos, mas ainda há alguns aspectos que precisam ser corrigidos e tem que ser com a maior urgência possível. Não é à toa que os teóricos já falam de uma renda mínima universal, considerando o desaparecimento de milhões de empregos nos próximos 10 anos. E aí eu enumerei para vocês 4 pontos que serão necessários e fundamentais para que seja inserido nessa nova ordem. O primeiro deles é o empreendedorismo, a capacidade de você empreender, colocar seu negócio ou fazer bombar aquilo que você faz muito bem. Não há uma cultura empreendedora no Brasil, não se ensina empreendedorismo na escola. Então o aluno está lá para fazer um concurso ou para ter aquele empreguinho de carteira assinada. Ele não consegue pensar maior, ele não consegue pensar diferente. Então o empreendedorismo é a capacidade que ele vai ter de vender o produto que é o seu conhecimento. Tem uma publicação muito interessante da Editora Abril, que eu já assino há muitos anos, que se chama Você S.A. É exatamente, você é uma empresa, você tem que se qualificar bem, você tem que investir muito bem em você. E as pessoas desprezam essa necessidade. O que é que você vende? O seu conhecimento. Eu, como professor, vendo o meu conhecimento. Você, em qualquer arte, qualquer atividade que você faça, você vende o seu conhecimento. Então você tem que ter o conhecimento, por isso é necessário estar se aprimorando, fazendo cursos, se reciclando, estudando sempre, lendo sempre, porque qual é a necessidade? Você vai estar investindo na sua empresa, que é você mesmo. E a partir daí você vai vender o seu conhecimento. Agora, você não precisa vender necessariamente seu conhecimento para o serviço público, que virou uma tradição, porque está desmoronando tudo. O serviço público hoje, daqui a pouco não tem mais, absolutamente não tem mais paridade em aposentadoria. Você vai receber o que recebe o INSS, o máximo. Já acontece isso, inclusive, aqui em vários estados brasileiros. A reforma da Previdência assinala para isso. Você não vai ter possibilidade, sabendo que após a aposentadoria você vai ter muitas despesas e além do mais seu salário vai reduzir 30%. Quer dizer, como é que você está se preparando para essa nova órbita? Então hoje a ideia não é você trabalhar só para o serviço público, você tem que ter uma atividade, um plano B, outros objetivos. Então ter o empreendedorismo é fundamental, mas como é que você vai ter esse empreendedorismo se a escola não trata disso? Se a escola não coloca o aluno para entender que ele pode montar o seu próprio negócio, ele tem que fazer um plano de negócio, um plano de carreira, né? Então eu entendo que o empreendedorismo hoje é vital nas escolas, é fundamental para que esse aluno possa desenvolver outras aptidões, ele próprio criando os seus sonhos, os seus objetivos e colocando em prática tudo isso, saindo dessa proporcionalidade, dessa horizontalidade que não vai funcionar nos próximos anos. Além disso, uma outra disciplina que é fundamental, inteligência emocional. Porque para você ser um empreendedor, você tem que ter inteligência emocional. Tem que ter o mindset necessário, a capacidade de ver horizontes, de ter uma visão, uma perspectiva, de saber lidar com as frustrações. Inteligência emocional é a minha capacidade de enxergar o mundo a partir do autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Como é que eu irradio uma coisa positiva, como é que eu agrego valores, como é que eu sei trabalhar em equipe, como é que eu sou performático naquilo que faço. Então inteligência emocional é a minha capacidade para ter coragem, para superar a dor, o sofrimento, a angústia que toda e qualquer profissão, toda e qualquer atividade empresarial vai exigir. Ou seja, você vai passar por momentos muito difíceis, dificuldades gritantes, muito grandes, e você vai ter que ter
a necessidade de superar tudo isso. Isso é fundamental na inteligência emocional. Trabalhar essa competência socioemocional, que hoje não é trabalhada. Então a nossa criançada não sabe lidar com a frustração. Quer colocar uma coisa hoje e amanhã já ter resultado. Não existe isso. Por isso que muitas pessoas não são empreendedoras, porque querem ter o resultado dos primeiros meses do seu empreendimento. Falta essa noção do tempo, da graduação, do planejamento, da estratégia. Então inteligência emocional, junto com o empreendedorismo, constrói alguém de sucesso, alguém que vai ter sucesso. Mas nós não podemos parar por aí. Tem que ter educação financeira. Tem educação financeira na sua escola? Não tem. Então as pessoas não sabem lidar com o dinheiro, não sabem compreender o valor do dinheiro, não sabem entender o que é poupar, o que é fazer um plano de investimento, o que é olhar para o futuro e começar a pensar a sua aposentadoria agora, já que a aposentadoria do governo está cada vez pior. Então as pessoas não têm educação financeira, não sabem lidar com o orçamento doméstico, não sabem lidar o que é supérfluo e o que é essencial. E aí, cara, como é que você vai ser um empreendedor de sucesso se você não tem uma educação financeira? Se você não sabe que vai ter que investir aquilo ali, vai procurar proteger o seu dinheiro, vai fazer outros investimentos, vai criar oportunidades também de aumentar o seu capital, para que você possa de fato ter um planejamento financeiro. Então a educação financeira é vital para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Quantas famílias se destroçam, se desequilibram, casamentos acabam por falta de educação financeira? Essa é a questão fundamental. E as escolas não trabalham a educação financeira. A gente aprende a matemática, anos a fios, né? Mas não consegue entender a dinâmica dos mercados, a dinâmica de poupar, a dinâmica de investir, a dinâmica de ter serenidade com os gastos. Aí você viu os 3 ganchos que eu coloquei para vocês: empreendedorismo, inteligência emocional e agora tocando fortemente na educação financeira. Porque se você não tem uma ideia de como gastar, de como investir, de como deixar aquilo guardado para o seu negócio futuro, para o escritório de advocacia que você quer abrir, a clínica médica que você quer montar, você não vai chegar lá. Porque não existe possibilidade de você ser bem sucedido se você não tem um planejamento estratégico financeiro. E por último, um curso de oratória. Eu sei que é importante a escutatória, as pessoas aprender a escutar os outros, mas aqui eu estou falando que no mercado você tem que saber vender o seu produto, o seu conhecimento. Se você é um cara estrategista, se você é um cara que quer vender qualquer oportunidade de negócio, você tem que saber verbalizar isso. E as pessoas não aprendem oratória na escola, as pessoas leem, aprendem a ler, às vezes aprendem a escrever, o PISA está para dizer aí o contrário, mas as pessoas não aprendem a falar, a se expressar com aquela fluidez, aliás, com aquela agudice, aquela necessária retórica. Não é aquela retórica embuscada, mas aquela retórica que é necessária para você vender o seu produto. Como é que você vai vender o seu conhecimento? Por exemplo, quando você vai para o emprego, como é que você vai apresentar, né, o seu projeto ali na empresa? Como é que você vai apresentar o seu projeto, né, de negócios para poder o banco comprar a sua ideia? Tudo você precisa da oralidade, da capacidade de convencimento, da capacidade argumentativa. Como o nosso aluno só aprende a reproduzir conhecimento, decorar rios, decorar as bacias hidrográficas do Brasil e os cálculos aritméticos, como é que ele vai ter capacidade argumentativa de defender suas ideias, de defender seus projetos? Por isso que a oralidade proficiente, a oralidade argumentativa é fundamental na escola. Então, finalizando aqui o nosso vídeo para não ficar muito longo, porque depois eu vou falar de cada um deles nos vídeos seguintes aqui no meu canal. Mas eu queria voltar a estabelecer para vocês. É urgente que as grades curriculares ou temas transversais, mas que se trabalhe isso de forma contundente, tenha essas 4 disciplinas: inteligência emocional, educação financeira, empreendedorismo e oratória. São 4 pontos que vão distinguir o futuro do profissional. Eu, por exemplo, já faço isso e comecei a me antecipar todos os domingos, sentando com meu filho, pegando 2 horas para trabalhar com ele exatamente essas 4 vertentes que a escola ainda não abriu os olhos para isso. As escolas brasileiras, com raríssimas exceções, não abriram os olhos para isso. Então eu me encontro com ele no domingo eu vou falar de oralidade, outra da ideia do empreendedorismo, outra de textos ligados à inteligência emocional, outra sobre educação financeira. Isso é fundamental, porque lá no futuro os empregos que hoje existem não existirão mais.
Então é preciso que os nossos futuros alunos, as futuras gerações tenham essas competências para que coloque seu próprio negócio ou então vá para aquela sua atividade tendo ideia de um plano de negócio. Não é seu advogado que vai ficar na porta de uma cadeia esperando um cliente. Né? Você vai ter que montar uma banca de advocacia, um plano de negócio para advocacia. Você não é um médico que vai atender só no PSF, nada que eu tenha contra os que atendem no PSF. Mas você vai ter que pensar mais longe para montar isso sua clínica, né? Tem várias ideias que podem ser trabalhadas no mundo dos negócios. Então essa ideia empreendedora, essa competência socioemocional, a educação financeira e a oralidade, com elas com certeza você vai ter um sucesso. Nos próximos vídeos a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Esse assunto é interessante, é importante e deve chamar a atenção de todos, ok? Obrigado, se você gostou, se inscreve no nosso canal, multiplica aí compartilha para que outras pessoas também participem do debate. Obrigado e até o próximo.